Eu acho que as emoções negativas são as armas do ego. O ego está aqui numa circunstância que ele quer o tempo todo apreciação, ele quer ser melhor do que o mundo à sua volta. Então ele usa as emoções para ganhar destaque. Uma pessoa que se sente humilhada, ela está querendo atenção. Fala, gente, eu sou injustiçado aqui, mundo, olha eu aqui, vocês estão cometendo injustiça comigo. Então, se ele se afasta dessa situação, ele perde protagonismo. Ou seja, as emoções são um instrumento do ego, não da alma. Amor em excesso é negativo, egoísmo faltando é negativo. Então você é um cara que só pensa nos outros, você nunca olha pra você. O dia que você for egoísta é bom. E você é uma pessoa super sincera e verdadeira. Se a sua verdade machuca o outro, é ruim. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo, Juliana. E com a nossa querida Raj. E eu, Augusto, para falar de um tema que a Raj escolheu. É o tema favorito dela, Ju. Oba! Então hoje ela joga para nós, a gente só chuta no gol e ela arma todas as jogadas. Que responsabilidade! Não, mas vai ser legal. Hoje nós vamos falar sobre emoções, gente. É um tema difícil, né? Porque as emoções nos dominam quando a gente deveria usá-las como instrumentos da nossa vida e não como obstáculos, né? Bom, eu como sempre gosto de escrever minha sinopsezinha aqui, até para me inspirar para depois fazer o papel de meio de campo aqui para as meninas, né? Então vou ler a sinopse para vocês. Bom, a gente aprende desde cedo a fazer as coisas certas, estudar, trabalhar, se preparar, planejar e executar bem as nossas ações. E mesmo assim, a gente se surpreende porque às vezes o resultado não vem como a gente espera, o resultado vem errado, ou às vezes até nem vem o resultado, né? E isso, obviamente, gera frustração, dúvida e aquela sensação de justiça. Poxa, eu fiz tudo certinho, eu trabalhei, me esforcei, por que o resultado não corresponde ao meu esforço, né? E a resposta, pessoal, está nas emoções com as quais a gente envelopa as nossas ações, né? Porque o mundo, na verdade, ele não reage às nossas ações, isso é paradoxal. Ele reage às nossas emoções. Às vezes as palavras que você usa, o tom que você usa para vender um peixe, para fazer uma ação, tira o foco da ação. A sua ação deixa de ser apreciada, né? Então nós vamos falar sobre isso, o quanto as emoções deturpam o valor das nossas ações. Como a gente pode fazer para se apropriar das nossas emoções para que elas trabalhem em nosso favor, de um interior mais equilibrado, de uma vida mais satisfatória e não emoções que nos aprisionam. Estão preparadas para isso? Eu vou erguer só a primeira bolinha, né? Vocês acham que quando a gente faz um grande esforço, mas um enorme esforço, a gente consegue dar uma driblada nas emoções ou as emoções sempre vão estar no lugar do motorista? Eu acho que consegue. Eu acho Você acha que não, né? Isso vai ser um bom debate. Eu acho que nós temos dois lados. A gente tem um lado racional e um lado que é emoção. E quando a gente faz um tremendo esforço em algumas situações, a gente consegue colocar, eu pelo menos tenho a sensação de que sim, esse racional na frente. Mas é trick isso, porque você abafa uma emoção que de algum jeito vai ter que vir à tona em algum momento. Eu acho que você liga um modo defensivo de viver, né? E eu acho que de alguma forma isso pode ser uma armadilha, mas eu acho que é possível. Posso emendar uma perguntinha aí? Por quanto tempo você consegue fazer esse trabalho de trick, você enrolar suas emoções? Não é enrolar. Eu acho que você vai acabar escorregando na sua própria armadilha. Eu acho que não é enrolar, eu acho que você aprende a se nortear um pouco mais pela via racional, né? E não é que você não sinta, mas eu acho que você daí não sente com a plenitude que talvez você deveria sentir, né? Complemente-me. E aí depende da academia emocional que você passou na vida e como você desenvolveu essa musculatura. Então, você ter essa escolha de agir com o racional depende do quão forte você está emocionalmente para poder manejar aquela força da natureza que explode dentro de você. Então, para conseguir isso, você tem que ser uma boa pessoa com as emoções, é isso? Você tem que ter o treino do manejo, você tem que ganhar, e por isso que o corpo influi. Se você tem um corpo forte, se você faz ginástica, por exemplo, ginástica é muito antigo, né? Mas se você eu também faço treina, academia. se você treina, você
já está familiarizado com o desconforto, em se colocar deliberadamente em desconforto. Inclusive, eu acho que o treino da academia é um treino também de musculatura emocional. E aí, quando você tem esse fit emocional, você consegue ter escolha. Se você não tem o treino, aí que é o problema. E aí que você fica sendo ativado por coisas que estão além do seu controle. Pode ser o trânsito, o filho, o marido, o grande esforço. Então, E esse é o treino que vale a pena, porque viver sendo ativado por tudo é muito desgastante. E tem horas, né, quando você passa por emoções difíceis, que se você não usar disso, desse racional na frente, você é engolido naquela emoção. E você precisa conseguir reagir para sair daquilo. Exato. Então você tem que achar aquele equilíbrio, né? Mas, gente, vamos ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente está falando, né? Eu acho que não é emoções versus racionalidade. Não. Porque nós temos que viver o tempo todo nesses dois âmbitos simultaneamente. A questão é que as emoções estão aqui e o racional está aqui. Quando você deixa o racional desembestar, usando um termo, você esquece das suas emoções momentaneamente. É por isso que eu falei, é uma armadilha. É uma armadilha. Mas eu não acho que elas se apropriam, eu acho que elas se escondem. E aí você fica com dificuldade de acessá-las. Eu não acho que elas se apropriam, eu acho o oposto. A gente perdeu a habilidade de sentir, então a nossa educação prioriza a anestesia. A gente quer se anestesiar, quer se distrair, quer não sentir. Mas quando você sente, você se afasta momentaneamente da racionalidade, né? Você apenas sente, você tá assim, por que eu estou com raiva? Né? Você não tem que perguntar por que está com raiva, você tem que sentir. Putz, eu estou irado, a pessoa me falou uma bobagem qualquer, ridícula, que eu devia tomar nem conhecimento, vida que segue. E eu respondi com uma pedrada. Essa ira é emoção pura. Então, eu acho assim, né? A gente estava até falando um pouco disso antes do episódio. A gente teria que conseguir se afastar das nossas emoções, como se a gente não fosse o dono delas, como se fosse um observador externo. Aí a gente se sente ridículo com a nossa atitude em relação à emoção. Mas se você mistura o personagem com a emoção ganha 90% das batalhas. É que eu acho que talvez eu e a Raja a gente esteja falando de emoções mais profundas, maiores, e você está falando das pequenas emoções do dia a dia. Eu acho que é diferente. Que você tem o dia inteiro. Então, você está falando das pequenas. No trabalho, no relacionamento familiar, com os amigos. O tempo todo o mundo está nos agradando. Isso acho que vocês concordam. Né? O mundo não concorda com a gente na maioria das vezes, porque o mundo tem seu ritmo e nós temos o nosso, né? Aí você quer fazer que o mundo, as pessoas em volta, respondam da forma que você quer. Quando alguém não responde, você fica com raiva, você fica magoado, você se sente injustiçado, aí você agride, você, enfim, fica com medo, 1000 emoções surgem. Eu acho que se a gente conseguir se afastar um pouquinho e falar, putz, esse cara aí chamado Augusto, ele tá racional, está proporcional à ira dele, à emoção dele, dado o tamanho da topada que ele deu? 99% das vezes não está. Porque não tem essa escolha, é isso, não tem essa escolha. Não tem? É bom, eu quero te ouvir, a Raja. É um triângulo, na verdade. É a mente, a emoção e o corpo. Certo. Não tem como... veículo, né? É o veículo. Não há separação. E a única possibilidade de um observador existir, você ter escolha, é quando você aprendeu a dominar essa força da natureza e não se anestesiar dela. Não falei anestesiar, eu falei observar. Como na meditação a gente descolar da emoção, do tipo, não sentir e ter essa dissociação de certa forma. Porque é isso que a sociedade nos ensina. É assim, é sobre dissociar. Vai ver uma série, vai comer um chocolate, vai se distrair. E tipo, você vai... Não, aí você está se afastando da emoção. Acho que uma coisa é observar Mas e falar... eu acho que todo mundo se afasta, tá? Isso eu concordo com você. Se afastar da emoção é o pior caminho. Mas é o caminho automático, em muitos casos. É a fuga. É o programado. A gente foi programado. Agora... E eu acho que tem um dado que eu acho muito importante. Toda ação e reação nossa, então... Eu entro numa discussão com a Raja, ela responde de um jeito, eu respondo de outro, ela fica brava. Eu estou falando para você com a minha carga emocional, só que você está escutando com a sua, que é completamente diferente da minha. Então, às vezes eu falo A
e você escuta B. Isso. E aqui no Isso meio tem esse muda o ruído. tempo todo. Isso é sempre assim. Ao longo de uma conversa, os personagens mudam o seu estado E emocional. é uma né? arte que eu acho muito difícil de desenvolver quando você consegue parar e falar assim, calma, ela tá ouvindo com a emoção dela, que é outra. Isso é se afastar do personagem. Mas é super difícil. Muito. Na hora existe uma dinâmica. Exato, Né? que é uma Na força hora da não dá natureza. tempo desse afastamento. Por isso que eu chamo de força da natureza. O negócio explode, o vulcão, e às vezes se você não explode, você implode, mas da mesma forma você entra num Eu fiz uma processo. Ou você explode ou você engole, né? Uma meditação em tempo real, que eu acho que é quase impossível de É fazer. impossível. Mas é aí que entra o gelo. O gelo tá te treinando a ficar calmo no estresse máximo. É esse o treino que eu falo. Uhum. Você está treinando num ambiente onde você não está envolvido emocionalmente. Porque na hora que você está envolvido, se a pessoa fala, calma, respira, aí que você quer voar no pescoço dela. É. Então você tem que treinar fora. E aí que é a academia emocional que eu falo. Você vai treinar fora, se colocar em desconforto, se colocar em estresse. Você ficar sem ar e segurar a respiração dá uma aflição do caramba. É a aflição que você sente quando você está na situação que você está com medo, né? O gelo é a dor. A pessoa acha que vai sentir frio. Não o que ela sente sente frio. é dor. E são as dores que a gente carrega no corpo. Então eu estou usando muito o conceito do nosso corpo ser o projetor. Ele está projetando um filme. Então, por que a Ju vai tratar a mim mal e a você bem, por exemplo? Você fala, nossa, a pessoa trata tão bem aquela, por que comigo ela é mal educada? Por exemplo. A gente fala de química, né? Não bateu o santo. O que eu estou projetando é insegurança, é baixa autoestima, é ser pequena. Eu estou nessa carga emocional falando com ela e aí ela vai me tratar mal e vai reafirmar o que eu estou vibrando e achando. Então, no fim, a gente está projetando tudo no mundo e o mundo está refletindo. E se você quer mudar o reflexo, que é isso que a gente fica, eu quero mudar o a realidade, reflexo, né? você se frustra. E aí essa infinitude de situações que se repetem só muda o personagem. E tem também aquela coisa de que quando a forma daquela outra pessoa ser ou reagir ou se emocionar te incomoda, é porque tem alguma coisa aí para você se observar. Geralmente o que te incomoda é um defeito teu, não da outra pessoa. Eu acho que isso é muito genérico, não necessariamente assim, mas se te incomoda, você vai ter que entender. Se te incomoda só nessa pessoa, ou se te incomoda em qualquer pessoa, aí realmente é um defeito seu. Se é nessa pessoa, acho que pode ter outras nuances, tá? Mas a gente tem que observar isso, né? Por que me incomoda tanto? O outro não tá nem aí para isso. Mas geralmente é o emissor que se incomoda, raramente é o receptor. Exato. Às vezes você está querendo matar o cara, ele não está nem aí, ele não sacou isso. Ou seja, o radar do emissor é mais forte do que o do receptor. Isso. O receptor, ele sente que tem uma energia ruim, às vezes ele te dá uma patada, mas dá sem intenção. Agora, a forma como você recebe aquilo é amplificada a 1000, né? E aí é sobre o universo ser perfeito, Deus é perfeito, que criou um mecanismo inteligente por natureza para que a gente evolua. Na hora que você percebe que está repetindo o script, com o seu chefe, com o seu marido, com o seu, né, com todo mundo fica mostrando a mesma lição, é academia emocional. Ok, então vou buscar terapia, vou buscar os treinos, vou buscar a constelação familiar, o que faz sentido para cada um, para mudar o que eu estou emitindo. E aí eu ouço as histórias. Ai, meu marido mudou. Eu falo, claro, você está emanando outra frequência. Mude você, porque o mundo mudará em relação a você. É isso, né? E tem a ver com a emoção. Tem tudo a ver com E a eu emoção. acho que tem um treino de você sustentar, porque uma coisa é a emoção boa. A ruim é a que a gente cria mecanismos. Então, a gente não fala, ai, vamos mudar a energia, tô triste, deixa eu pôr uma música alegre. Sou super a favor disso. Mas tem dados momentos que eu tenho feito isso até comigo mesma, que falo assim, não vou mudar a energia, eu vou sustentar esse estado, porque Você está encarando eu suas preciso emoções. entender por que eu estou assim. Né? Não adianta só mudar a energia e aquilo passar. Eu vou ficar aqui um tempo para ver o que dá, entendeu? Boa. Mas isso a gente vai aprendendo, né? Vamos elaborar um pouco mais isso, meninas? Ou seja, qual a diferença entre fugir das suas emoções negativas ou conviver com elas de uma forma honesta e construtiva? Explore um pouco Professora Raj. Essas emoções negativas, elas vêm de memórias celulares muito antigas nossas.
E elas afloram igual bolha que vem do fundo do oceano em situações que se montam exatamente para trazer aquela irritação, aquela raiva, aquele processo. E o que cura, diferente do que a gente aprendeu, que é fugir, que é se distrair, que é anestesiar, é ficar com elas. É sentar com elas, porque o que cura é amor. E amor é aceitação. Você aceitar e se render para aquela emoção, é a hora que Deus entra. Para mim, é a hora que o milagre acontece, que você realmente desiste de tentar você resolver aquilo e se render, que é o que o gelo ensina também, para uma inteligência maior e ela te cura. E aí você vai ficando mais leve, você vai ficando mais você vai ficando mais espontânea, você vai ficando incorporando mais quem você é, que é único, insubstituível. Até porque não existe esse filtro, né? Se a gente começa a neutralizar, tentar neutralizar toda hora a emoção ruim, sem perceber, você começa a neutralizar a boa também, né? Tem um bom ponto aí. Entende? Porque e aí, elas não se separam, né? Exato. E aí quando você percebe, beleza, você tá no morno, você não tá nem sentindo aquela dor e nem sentindo não aquela tá sendo explosão. Você, né, Ju? Você vai Você se tá sendo um afastando da personagem. essência. Muito bom ponto isso, porque você vai anestesiando o fluxo da energia. Não existe essa separação, né? Emotion. E de energia, motion em movimento, força da natureza. E na hora que você está aprendendo a controlar... Essa é a origem da palavra, interessante. É muito. Gostei. Energia em movimento, emotion. Nunca pensei nisso, mas faz todo sentido. Ela te joga como folha ao vento, se você não tem esse domínio. E aí, isso é sobre energia elétrica. Você está possuído por uma alta voltagem no teu corpo que a gente aprendeu o quê? A contrair. Aí que é a base do meu trabalho, que são as couraças musculares. O teu corpo, ele construiu proteção para isso. Então, você vai ficando o que eles chamam de normose, que você vai controlando a intensidade para você performar, que é isso que a gente aprendeu, você tem que performar, então você está ali, segurando. E aí você não sente a alegria, a bem-aventurança, o prazer, você está ali... Travado. Travado. Então, é isso que a Ju está falando. Se você congelou para não sentir o ruim, você vai congelar para sentir o bom também. Vocês estão falando aí dessa questão da gente ser fake com nós mesmos, tentando travar nossas emoções, né? Eu me lembro de um debate que eu assisti entre dois artistas, né? Onde um deles dizia o seguinte: cada vez que eu subo no palco, eu subo com uma emoção diferente do dia anterior. A peça é a mesma, o roteiro é o mesmo, o personagem é o mesmo, mas eu sou outro ator. E o público na minha frente não é o mesmo público de ontem, é outro público. Então, como eu posso ficar com uma peça em cartaz muitos meses, querendo o mesmo tipo de resposta, de aprovação, de aplauso, se tanto eu como o meu público estamos mudando todo santo dia? Aí outro cara do lado dele falou, pô, eu não sei como, porque eu não sou ator, né? Como é que você faz para lidar com isso? E ele falou, olha, eu sou um pouco fake, eu realmente tenho que, pô, morreu meu pai, eu vou subir no palco e fazer uma comédia. E tem que passar emoção de alegria, porque eu sou um personagem ali no palco. Então aí eu fiquei pensando, pô, será que a gente não tem um pouco a aprender com os atores para viver a nossa vida? Porque o ator não está propondo que você não sinta a emoção da perda do seu pai, não é isso. Mas que essa emoção, de alguma maneira, você canalize no seu trabalho para você se expressar de forma diferente, porque o público não merece sofrer com você. Dá para fazer isso no nosso dia a dia? Agir como um Excelente ator? ponto. Porque é o treino emocional que a Ju também estava falando, de pôr a música boa e de criar esses estados deliberadamente, de curtir o dia como se fosse as férias, que é quando você vai lá para curtir, de perceber que todo dia é uma peça, que Pois todo dia... E é, né? E é! E é, na verdade, mas é difícil isso, gente. Então, porque é um vício, emoção negativa é um vício. A gente foi programado para viver no medo, na culpa, na insegurança, na baixa autoestima, na escassez. É um programa instalado, por isso que eu chamo do software no corpo. O quê? Ficar curtindo essa emoção? Não, a gente foi programado para viver, sei lá... Essa emoção ruim, ficar curtindo? Tem que ver notícia. Meu software é um pouco alterado. Ótimo. Mas é ótimo e ruim, porque eu sou vigilante para não entrar no congelamento, entende? Então, Mas isso é o você treino. pode ver que toda Isso pessoa é que treino. tem É medos, treino. que tem depressões, que tem ansiedade,
quando ela consegue se afastar desse defeito, ela corre de volta para ele. Porque eu não sei, vou propor aí uma outra questão para a gente debater. Eu acho que as emoções negativas são as armas do ego para justificar suas atitudes egoístas, egocêntricas e tal. Não são, as emoções não são as armas da alma, eu acho. A alma não precisa das emoções, né? A alma é. Agora, o ego está aqui numa circunstância que ele quer o tempo todo apreciação, ele quer ser melhor do que o mundo à sua volta. Então, ele usa as emoções para ganhar destaque. Uma pessoa que se sente humilhada, ela está querendo atenção. Fala, gente, eu sou um injustiçado aqui, mundo, olha eu aqui, vocês estão cometendo injustiça comigo. Então, se ele se afasta dessa situação, ele perde protagonismo. Ou seja, as emoções são um instrumento do ego, não da alma. O que vocês acham disso? Eu não concordo. Boa, ótimo, adoro isso. Justifique sua resposta. Porque as emoções, como eu disse, estão unidas à nossa mente e ao nosso corpo, não há separação. E a expressão da alma emocionalmente é um estado de contentamento, de harmonia, de inteireza. É uma emoção que a gente não está familiarizada, porque a gente só conhece ou a gente foi programado para vibrar nesse lugar da luta, da defesa e do ataque. É o ego, né? É o ego, mas ele foi programado para a gente achar que isso é vida. Então, por isso que eu falo que a coragem, vibracionalmente, é a nota de corte entre o mundo de cima, dessas esferas elétricas também mais elevadas, e do mundo de baixo, que é o inferno, a dualidade, o medo, a separação, basicamente. Na hora que você ascensiona para esse mundo de cima, você começa a sentir o lugar emocional de Deus, de sentir o amor, de sentir e não acreditar em Deus, não acreditar no amor, ou falar, eu sou amor, mas você não está sentindo isso. Mas é uma construção, é um processo que você tem que ir limpando. Então, a emoção negativa é o ego, que é uma ferida emocional. Que às vezes você, com um mês, tua mãe te esqueceu chorando no berço. Você chorou a noite inteira e você decidiu ali que você ia ter que lutar sozinho, que você não podia contar com ninguém. Então, aquilo é uma ferida que se torna uma emoção de que eu não posso confiar, por exemplo. E aí, se você não limpa isso do seu corpo, você continua vivendo assim. Então, é um processo de limpeza. Quando você vê aquilo, você vai buscar limpar e não ficar tentando anestesiar. Essa é a ideia. Na verdade, eu não discordo de você, Raj. Eu só coloquei uma outra questão, que existe um ego, que é a nossa personalidade material nessa vida. Existe uma alma que nasceu conosco e, para quem acredita, que tem uma sabedoria ancestral. Eu acho que pode ter uma terceira opção, talvez, ou uma forma de dizer isso diferente. Existem as sensações, existem as emoções. Talvez as sensações pertençam ao ego e as emoções pertençam à alma. Eu não sei, tá, gente? O inverso, né? Não, é que eu acho que a emoção, ela é... A emoção solta sensações no seu corpo. E aí você vai ver como você vai agir com essas sensações. Mas a emoção, ela é maior que a sensação, né? Sim, que é aquela onda. Eu acho que a emoção, ela é da alma. Então, mas pensa assim, ó. Uma pessoa que é racionalmente não espiritual, falando, pô, negócio de espiritualidade, eu estou aqui para ganhar dinheiro, para ter poder, para subir na vida, para me dar bem e tal, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, enfim, algo assim. Essa pessoa é muito mais sujeita a ser dominada pelas emoções do que alguém que tem a sua espiritualidade. Eu não estou falando de religião aqui, Sim. hein? Mas que tem o seu modo de viver, que o tempo todo ela se volta para dentro, ela procura olhar o relacionamento com as outras pessoas, que não é uma coisa separada de ti, é uma integração com alguém que é você mesmo. Tal. Fica difícil você deixar as emoções desembestarem se você tem essa perspectiva de vida. Mas se você é uma pessoa 100% materialista, eu acho que a gente fica muito mais propenso a ser dominado pelas emoções. Por isso que eu falei que tem uma dicotomia entre a alma e o nosso ego, que é onde mora o perigo, né? Se a gente fugir um pouco do ego e se abrigar mais na alma, as emoções ficam do lado de fora. Essa é a minha tese, né? Eu não sei se é verdadeira. Eu acho que a emoção faz parte da alma. Não consigo imaginar uma alma sem emoção. Uma alma sem emoção, uma alma sem amor, por exemplo. É que define a alma, né, Ju?
Porque nós estamos falando de um negócio Alma, eu que acho que é aquela a gente nossa não parte consegue mais essencial, é uma coisa que a gente não sabe explicar. né? Você fala, pô, a alma é a luz. A luz não tem Eu acho cor, que essa pessoa tem... mais materialista que você está citando, ela é mais reativa, talvez. Uhum. Entendeu? Ela reage mais bruscamente. Mas não acho que a emoção está separada. É assim que a gente foi programado, para separar as coisas. E a integração é o caminho espiritual. A integração é o autoconhecimento, é você... Você é programado desde pequeno, você tem que ser forte. Aconteceu uma coisa, reage. Mas talvez você precisa sentir antes de reagir. Exato. Entende? Caiu, não foi nada. Levanta. Eu não entendi essa frase. Eu falava, gente, eu tô chorando, minha mãe tá falando que não foi nada. Doeu, não já foi passou, nada, já não passou. doeu. É normal, em todas as casas. Então... Agora, entre as várias emoções negativas, vamos exemplificar algumas. Medo, raiva, qual é o inverso de não ter compaixão? Mas, egoísmo. Enfim, vamos chamar de egoísmo. Qual é a emoção negativa mais perigosa e mais difícil para a gente lidar na nossa vida? Eu acho que não existe emoção negativa e positiva. Eu acho que existe temperatura. Então, amor em excesso é negativo, egoísmo faltando é negativo, né? Então, você é um cara que só pensa nos outros, você nunca olha para você. O dia que você for egoísta é bom, né? Sim. E você é uma pessoa super sincera e verdadeira. Se a sua verdade machuca o outro, é ruim. Mas você consegue dar essa graduação para medo? Consegue, né? Porque em certo aspecto o medo nos protege. O medo existe para a gente se proteger, mas quando ele te paralisa, ele é péssimo. Se ele te protege, ele te faz analisar situações, pensar. Se ele te limita, ele é ruim. Eu acho que não existe tanto, assim como não existe defeitos e qualidades, eu acho que é tudo uma questão de volume, sabe? Tudo que é muito fica ruim. Que é virar crônico. Então, na hora que vira crônico o medo, que você vive no medo, que você vive na insegurança, aí começa a ficar doentio, mas você fluir com essas ondas... Ser destemido também é problemático, completamente destemido. Mas, por exemplo, impaciência e ansiedade são outras emoções negativas, né? Tão importantes na nossa vida quanto o medo. Como é que você gradua ansiedade num nível bom? Eu não consigo. Ou... impetuosidade. É que a ansiedade não é um sentimento, a ansiedade é uma sensação. Você está com uma sensação de querer antecipar, ir para o futuro, saber o que vai acontecer. É uma sensação, não é? Ela não é um sentimento. Eu não sinto ansiedade por você. Nessa característica. Impaciência também eu acho difícil distinguir, tá, os dois, mas eu acho que impaciência também é uma sensação, né? E acho que é um curto-circuito do sistema. Ele está... É como se estivesse em curto-circuito mesmo. E aí eu tenho trazido muito esse conceito da ansiedade, da impaciência, como uma energia não canalizada, não expressa. Eu fazia parte de um grupo, uma época, que a gente usava a raiva como um estágio de uma meditação. A gente punha a almofada no centro da sala e ia lá, socar a almofada. Você, deliberadamente, usar essas emoções de forma a perceber a mensagem que você está recebendo e fazer algo com isso real e não só se anestesiar, você está evoluindo e ajudando você mesma a ir curando essas dores. São dores, no fim. Então, fazer um esporte, pisar na terra, fazer uma terapia, fazer processos que vão te aliviar essa informação que o teu corpo está te trazendo como uma ansiedade. Então, eu acho que é um painel de controle te mostrando uma informação que você tem que fazer algo com isso. Juntando as duas coisas que vocês falaram, que são muito legais, poderíamos dizer que caminhos de controle, como terapias, exercício físico, meditação, etc., ajudam a graduação da emoção para ela se tornar, está sempre acima do limite do positivo e não para o negativo, Acho que ajudam pelo menos você a conseguir enxergar que existe a graduação. Mas não a graduar. Eu acho que ajuda com a graduar tempo, também, né? Eu adorei esse termo. É isso. É você se tornar mestre das suas emoções e não ser dominado por elas. É uma graduação. Agora, eu, por exemplo, sou extremamente impaciente. Na minha idade, eu sei que eu sou impaciente. Eu sei que isso é negativo para mim, é negativo para as pessoas que estão convivendo comigo. Eu reconheço isso como uma emoção. Vocês disseram que é uma sensação, para mim é uma emoção. Eu não sei diferenciar. Para mim é uma emoção porque ela me impacta. Essa impaciência sufoca. Você
saltar etapas e é um inferno isso aí, né? A gente brinca na família que é o tirar da frente. Né? Vou tirar esse negócio da frente. Porra, mas não precisa, deixa para segunda-feira. Não, vou fazer já. Gente, eu não consigo sair dessa camisa Mas de repara força. que eu Tô também sou impaciente, mas a gente é impaciente, não é que a gente é impaciente para algumas coisas. Você não é impaciente para ler um livro de 1000 páginas. Não sou. Você não é impaciente no trânsito. Aí eu sou até o contrário. Levo, entendeu? Então, o que você tem que rubrico. analisar é qual é o gatilho que mexe com a sua impaciência, porque são coisas específicas que te tornam impaciente. Você não é deliberadamente impaciente com tudo. Você é impaciente para algumas situações. Então, eu sou impaciente com compromissos que eu tenho assumidos, entendeu? Então, isso talvez tenha a ver com insegurança também, né? Você, medo de julgamento. Aí, se eu não entregar, aí se eu não fizer na qualidade esperada, então deixa eu começar agora e caprichar para... Entendeu? Ou porque aquilo é chato, você quer tirar da frente. Ou porque é chato, você quer tirar da frente, é um bom ponto. Mas são programas instalados muito na nossa... Vocês conseguem lidar bem com as suas emoções? Porque nós estamos falando genericamente, mas vamos trazer para o pessoal. Conte algumas histórias aí eu acho que de emoções bravas. Eu lido bem, eu já tive bastante escola nesse sentido, onde eu fui aprendendo a pegar principalmente as emoções negativas e olhar para aquilo, porque, de novo, eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui, nessas emoções, nesse lugar é onde moram muitas oportunidades, né? O meu trabalho é o oposto. Como eu domino bem demais, eu tenho que ser vigilante para não parar de sentir. Então, eu tenho que, assim, veio uma emoção que não é boa, eu tenho que falar, eu vou ficar nela, eu não vou sair, eu vou ficar, eu vou levar, vou abraçar ela. Que é diferente da pessoa que está acostumada a viver abraçado com a emoção ruim e que não consegue ir para boa. Como eu vibro muito na boa, eu tenho que, de vez em quando, abraçar a ruim também. Isso. Porque você tem o risco de parecer fake, né? Como é que essa pessoa consegue estar sempre de bem com a vida o tempo todo? É o que você passa para mim, E é verdade, por exemplo. meu pai há 50 anos, não é mentira. É fato isso, mas isso incomoda o mundo, Ju. Porque os caras falam, não, isso é fake, ela tá fingindo e tal. E não tô. Então, mas esse é você. E aí eu faço esse trabalho que é um pouco contrário, talvez, do que de outras pessoas, que é ser vigilante para não deixar as emoções passarem rápido demais por mim, porque eu domino elas com uma certa... É genuíno, eu tô sentindo isso, eu vou ficar com isso, tá tudo bem eu estar com isso, não tá tudo bem? Eu faço isso, eu tive alguma situação, não lembro, não era nenhuma situação grave, mas que eu fiquei muito irritada ou chateada e tal. Eu falei, eu não vou mudar a música, eu não vou me distrair, eu vou chegar até minha terapia com essa emoção. É isso. É um treino. Eu falei, olha, eu me esforcei para chegar aqui mal. Para levar a emoção no pratinho pro terapeuta. É isso. O que eu faço agora? E é isso, mas para isso tem que ter um trabalho de muitos anos de consciência. Então, mas porque eu tô dando difícil, eu tô dando uma ótica invertida, tá? Porque às vezes você saber dominar isso também pode te colocar numa armadilha. Então, mas se você pega uma definição de iluminação, Buda, iluminação é consciência plena. Se você tem consciência plena das suas emoções... Plena calma, né? Pois é, isso que eu estou falando. Plena calma. Isso é muito difícil, gente, porque a gente teria que ser Buda para... Não existe esse pleno. Por isso que é a graduação. Mas está disponível. Adorei a história da graduação, adorei. E está disponível, mas é um hard work mesmo. É trabalhoso. E é individual, porque daí tem aquela outra pessoa que está acostumada a viver abraçado na emoção negativa. E essa pessoa tem que mudar a música. Ela tem que pôr uma música alegre no carro, porque ela tem que sair dessa emoção, né? Que é o crônico. Então, a gente tem que olhar aonde que eu posso tropeçar, para não deixar passar, entendeu? E aí trabalhar naquele lugar. Olha que coisa gozada acerca das emoções. Se a gente pedir para vocês duas lembrarem do momento mais forte em termos de emoção nas suas vidas, muito possivelmente será uma emoção negativa. Difícil. Pô, você mesmo falou para não chamar de negativa, porque é a graduação. Uma emoção que foi ruim, que foi difícil. Um momento difícil. Dificilmente você vai lembrar de o meu casamento, a festa de casamento, até foi, mas você vai lembrar de outras coisas mais fortes que geralmente são mais para o lado do negativo. Por que isso? Porque é nesse lugar que você aprende. Exato. É a hora que o programa rompe, é o craque no sistema. Ou seja,
As emoções negativas, dependendo da maneira como você as encara, elas são boas. Elas são mensageiros. Elas são São caminhos seus de degraus. aprendizado. São seus degraus. Seus degraus para subir são esses, né? É saber Lembrem o que de uma lidar. grande emoção e como vocês lidaram com ela. Uma brava. Vai, Raj, você começa. Fui banida, não. Cheguei na Índia e não me deixaram entrar, porque eu estava sem a vacina de febre amarela. E eu estava num processo super de compartilhar. E aí eu me vi na obrigação de ter que compartilhar isso com as pessoas que estavam acompanhando a minha viagem, de que eu estava sendo barrada. E que não tinha jeitinho, e que não tinha caminho. E foi, assim, uma exposição, porque daí eu abri e falei, gente, deu errado, eu vou ter que ir embora chorando. Totalmente, assim, vulnerável, verdadeira e rendida, assim. E aí, por eu ter aberto, as pessoas me trouxeram soluções. Meu irmão tá indo para Dubai, passar férias com a família. Acha uma passagem, vai para Dubai, e aí espera lá, ele manda o E o documento. estresse nessa hora, né? Então, meu... Meu Foi Deus. muito, muito intenso. E aí, resumindo, eu fui para Dubai, em vez de voltar para o Brasil. Fiquei lá uma semana. E aí, encontrei esse casal, que foi passar uma semana lá, sei lá. E aí, levaram o documento que eu precisava. E aí, eu voltei para a Índia. Mas foi assim, completamente... Me atravessou aquilo de uma maneira que eu não vi outro caminho a não ser me Dividir. render, compartilhar e abrir. E que é um caminho para extravasar a emoção. Eu acho que é um dos melhores caminhos. Ou seja, se você retém a emoção, ela explode. Isso que nós estamos concluindo aqui, né? Ou seja, fingir, botar uma tampinha na emoção é a pior solução possível. É isso? É. E você foi programado para sorrir, para estar sempre bem, então a gente não aprendeu esse manejo emocional. Por exemplo, de você, num estágio de meditação, soltar uma raiva, de socar uma almofada, sem que algo aconteça. Então isso é se tornar mestre dessa força da natureza para que ela possa mover a seu favor. A raiva, por exemplo, é muito positiva se liberada conscientemente. Você correr numa esteira com raiva, né? Você dá uns gritos, aquilo te abre uma força que é uma força da natureza. E que a Você gente está não... liberando essa emoção, né? Nós Sem incomodar mulheres, a gente não podia expressar raiva. Os homens vão pro futebol, mas a gente não tem uma vazão de raiva. E aí aquilo vira doença. Esse manejo emocional não foi ensinado, mas é um E eu aprendizado acho necessário. que esse dividir a emoção é a única forma, quando é uma emoção brava, de você não adoecer. Né? Porque senão aquilo vira uma pedra dentro de você. E conforme você divide, você fala, você vai diluindo aquilo, né? E aquilo vai virando uma aguinha até que se dilua. Fora que você recebe muita coisa de pessoas externas como alternativas, como soluções, como também passei por isso, também estou aqui. Eu acho que guardar para si, só para você, é a pior escolha possível, na minha opinião, tá? Vocês estão falando aí de grandes emoções, mas às vezes... Você falou para ela pegar uma grande emoção. Porque às vezes pequenas emoções, coisas banais, te marcam para o resto da vida. Vou contar uma que, uma vez, muito jovem, eu estava em Cabo Frio nadando, né? Aquele mar azul, parecia um lago, né? Maravilhoso. Falei, quer saber? Eu vou sair dessa praia e vou atravessar por trás daquele morro e vou até a outra praia, sozinho. Fui. Aquelas férias que você faz com barraca, acampando e tal. Quando chegou na metade do caminho, eu falei, putz, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir atravessar esse morrinho e chegar do outro lado. E voltar, eu tentei voltar, aí o mar me empurrava na direção do morro. Falei, agora, gente, eu não tenho força para chegar na praia do outro lado, não consigo voltar e tem pedra ali na frente. Eu saí dessa, né? Evidentemente, aí você respira, tá, tô aqui, tal, você maneja com a corrente, acabei chegando na outra praia, soltando o corpo e tal. Mas esse momento de emoção forte te marca de uma maneira como se fosse um carimbo, um ferro queimado. Você nunca mais esquece, você vive aquilo, aquele medo volta. Estou contando aqui. E aí são gatilhos, coisas que acontecem que geram um gatilho para aquela... É uma coisa minúscula, hein? Não é uma coisa minúscula. Não é. Eu não acho momento minúsculo. de quase morte, né? Eu não acho nem um pouco minúsculo pois isso. É. Mas essas emoções que E são aí, coisas... outras coisas que te trazem um pouco essa mesma emoção, apesar de serem coisas completamente diferentes, viram gatilhos para uma... É o trauma. Vira um trauma corporal. Emocional no corpo. Agora, o medo eu acho que é
a pior das emoções negativas, né? Pior no sentido de que não que a gente não deva ter medo, como nós falamos aqui, mas lidar com medo é o maior desafio da vida, vocês não acham? Eu acho, pessoalmente acho que lidar com medo é o maior desafio da vida. Porque ele foi instalado na gente, deliberadamente. Então é um programa muito sorrateiro. Como assim, deliberadamente? Ela explica. Vendo notícia, vendo novela, vendo filme. A gente se expõe muito, né? A gente acredita num mundo que eu tenho que me defender. Ainda mais hoje, né? Instagram. E aí você está sintonizando o teu instrumento nessa frequência de uma forma crônica e constante. E aí você fica realmente uma baixa voltagem e fica vulnerável a situações nessa frequência. E aí você vai comprovar a sua profecia. São profecias que você faz, porque você está esperando ser assaltado ou que vai ter violência, você vai estar nesse ambiente, entendeu? Eu li uma pesquisa que se você ler 3 minutos de manhã de notícias ruins, tem, acho que, não sei se é 17 ou 27% de chance a mais do seu dia ser ruim. Então, você não pode ler jornal, você não pode acessar Exato. Instagram. Entendeu? Nada. E aí é difícil, porque você vive no mundo. Entendeu? Imagina alguém que está no Irã hoje, gente, que a qualquer momento pode ser varrido do mapa por bombas. Como essa pessoa não vai ter medo? Como ela vai lá, tá tudo bem, deixa eu fazer meu café da manhã, levar os filhos na escola. Ela tem que fazer isso. Mas isso é uma situação extrema. O medo psicológico... O mundo é extremo hoje, Raji. Mas você está falando da pessoa que está na guerra nesse momento. Vai para o Rio de Janeiro. O Rio de pessoas Janeiro, super se as pessoas acostumam a têm viver no medo Rio. de sair do galhão. Não, a gente que não mora lá tem medo disso. Quem mora lá está o super carioca, acostumado mas e não que tem. convive Eles com têm muito mais aquilo, né? medo daqui. Mas é isso, tá tão arraigado que a gente olha o mundo por esse prisma, de que eu tenho que ter medo. É uma coisa muito normal, entre aspas. Eu escolhi deliberadamente não vibrar nisso, não vejo notícia, não fico vendo essas coisas. Eu me sinto segura, assim, paro um sinal vermelho, ando com o vidro aberto, fico com o celular à mostra, porque eu sintonizei nesse canal de uma forma que para mim é seguro, eu me sinto segura. Mas foi uma construção intencional de ver o medo passando e falava, eu tô segura, eu sou protegida por Deus, eu sou uma pessoa do bem. Então, assim, entre ação e reação, eu acho que eu plantei boas sementes, eu não tenho por que receber algo negativo. Então, eu vou me reprogramando nesse lugar. Mas aí você não se sente também outside, no sentido desinformada, porque o mundo te cobra isso, né? Desatualizada. O que eu preciso saber vai chegar para mim, porque é óbvio que eu vejo as coisas, né? Inclusive, ver conteúdo é um dos meus vícios, porque eu falo, gente, eu fico querendo estar informada. Mas eu não vejo série, eu não vejo filme dessa forma, os violentos, eu não vejo Você notícia. escolher o conteúdo que você quer. Mas tem séries legais, não pode uma série Água com Açúcar para você dar risada? Ou uma série cabeça. Eu não consigo ver Pode. uma série ou um filme daqueles de tensão, de Exato. estresse, eu não assisto isso. Então, entendeu? Violência, então fecha o olho e eu saio da sala. Entendeu? Paro no meio, tem horror. Porque isso está sintonizando a gente. Não é uma Não coisa que assisto. está lá, você está trazendo para sua vida. E aí é uma coisa muito sorrateira por isso, porque você não percebe. É no campo energético. No campo energético tudo é energia. Então, quanto mais consciência você vai ganhando, mais você vai percebendo que aquilo sim impacta. Vocês não acham que a graduação do medo tem muito a ver com o conceito de finitude? Porque se a gente achasse que tudo fosse infinito, nossa vida, tudo que a gente precisa para suprir o nosso dia a dia, se não houvesse finitude, a gente não teria medo. Não acho que é finitude, eu acho que se não houvesse dor. A dor a Você gente tem enfrenta medo o de tempo todo, né, sofrer, Ju? não é só de morrer. Também, mas eu acho que o calo é o medo de acabar. O medo de acabar a vida, acabar a comida, acabar o dinheiro, acabar qualquer coisa, é o principal gatilho do medo, né? Que eu acho que vem da natureza da separação de Deus. Seja finitude, seja dor. Eu tô sozinha aqui para enfrentar isso. Eu tô desamparada. Eu não confio no futuro. Eu tenho que me virar. É um lugar de que eu tô separada e que eu tô desamparada. É esse o lugar do medo e que a gente foi levada a viver. Então, quando você entra num lugar de segurança incondicional e amor, que vem do seu corpo, que vem desse lugar que você conquista respirando, fazendo um esporte e 1000 formas de acessar isso,
você encontra esse lugar novo, emocionalmente falando, de unidade, de você é parte de tudo. E na hora que você se sente parte de tudo, você pode relaxar e entregar, que é aí que o milagre acontece, é quando você entrega. Na hora que você estava nadando, você entregou. Chega uma hora que você para de lutar e fala, deixa eu... É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Né? Então, o antídoto para o medo é a entrega. E justamente na hora que as coisas dão errado, é quando a gente não entrega. Isso é espiritual, né? É muito mais espiritual do que físico, racional. A racionalidade, às vezes, é a nossa inimiga em algumas situações. É o momento que você tem que largar. Para de tentar solucionar o problema segmentando em pedacinhos. Você não vai conseguir. Você tem que dar um let it go. Deixa o negócio ir, vamos ver o que acontece e vamos fazer o melhor que é possível. Eu tenho até um exemplo disso, de uma história. Uma vez eu estava fazendo um voo. Eu não sou aquela pessoa que adora ver. Hoje eu estou muito. Hoje eu não tenho mais medo. Mas era uma fase que eu tinha medo. O meu marido é super medroso. E aí o avião começou a andar. Ele falou assim: tem alguma coisa errada que virou para o lado errado. Eu falei: nossa, você sabe o caminho no céu? Claro que sei. Chegou no mar, tem que virar para a direita, vira para a esquerda. Tá voltando, não sei o quê. Vão abater esse avião. Era um voo Miami, Nova York. E aí eu falei, imagina, então por que caíram umas máscaras ali atrás? Eu falei, sei lá, caíram. E os comissários passavam na janelinha, olhavam e faziam assim. Ixi. Bom, para resumir a história, o comandante depois de um tempo falou que na decolagem tinha estourado os pneus, não sabia quantos, como, então a gente ia ficar 2 horas rodando para queimar combustível, aí ia descer, o pessoal em terra ia olhar o que aconteceu, ia arremeter para depois pousar. E aí, nessas 2 horas queimando combustível, eles te ensinam qual a sua saída de emergência, cabeça no joelho, todos aqueles procedimentos de segurança que agora são para valer. Você vai fazer para valer. E aí, nessa hora, eu tenho uma calma absoluta. Isso é meu. Meu marido fica desesperado, aí ele se despede de mim, linda, foi muito bom viver com você, etc. Esse é o ele sendo. E aí eu falei assim, linda, amor, pensa no lado bom. Se acontecer alguma coisa com a gente vai ver nossa filha. Pra quem não sabe, eu perdi uma filha muitos anos atrás. Olha, então tudo tem um lado bom. Se der tudo certo, a gente vai voltar para os nossos filhos. Se der tudo errado, a gente vai para nossa filha. Não tem o que fazer agora, entrega para Deus. Depois que passa, eu até fico tensa, mas na hora eu tenho essa entrega, sabe? E é um pouco isso, né? Mas tem essa horas é uma que saída não espiritual, tenho o que fazer. Né? Essa não é uma saída racional, material, né? Mas é corporal, ela construiu isso no corpo dela, para ela ter essa escolha. Não sei, eu acho que vocês estão falando coisas bem... Não estou discordando de nenhum dos lados, mas vocês estão falando coisas distintas aqui. Eu acho que a reação dela foi altamente espiritual nesse momento. Tem coisas que ali não tem o que eu fazer. Não depende de uma ação minha. Tem muitas coisas que a minha ação pode mudar. Ali, não depende. Quando não depende, eu entrego. Eu entrego mesmo. Foi assim na perda da minha filha. Eu entreguei, eu aceitei. E essa entrega te traz uma paz. Né? Agora, quando dá pra gente agir, a gente age, né? Então, eu entendo que esse é o treino que todo mundo está recebendo de uma forma ou de outra e sendo confrontado com situações de muito medo, cada um no setor onde aquilo te aperta. E o exercício é essa confiança em Deus, no campo, na energia, não importa o que você chame, esse poder maior. E que todos os lados vão te trazer coisas boas e ruins. Então, se acontecer A, tem bom no A. Se acontecer B, tem bom no B. Não tem nada ruim. Lá no fundo, não tem nada ruim. Tem bom dos dois lados. Bom, eu podia colocar isso num exemplo, porque eu tinha filhos dos dois lados para eu ver, mas assim, tem coisa boa dos dois lados da ponte. Sempre. Então, eu coloquei aqui para vocês que eu acho que o medo, em particular, que é a emoção negativa mais difícil da gente lidar, está relacionada à finitude, né? E quando a gente baixa a guarda e a gente tem aceitação plena, a gente provoca abundância, não escassez. E aí acaba a finitude. Então, juntando todas essas coisas, aceitação é a chave, hein? Porque não dá para você fugir do medo. Aceitação é a chave. Não dá para fugir do medo do mundo. Pois, o mundo tem guerra. O mundo inteiro está em guerra hoje. É rendição. Não faz isso porque está com a guerra, pode acontecer. Bom, se acontecer, aconteceu. Eu vou viver minha vida até que isso aconteça, entendeu? Exato. Por isso que eu digo, a espiritualidade é a âncora que a gente precisa hoje. De novo, não estou propondo a pessoa correr para um templo, fazer oração, pedir a Deus. Não, espiritualidade é confiar que você tem o seu Deus interior, que se você relaxar as coisas
se encaminham para onde Para tem que onde se elas têm. E encaminhar. se você não relaxar, elas vão se encaminhar para o Do mesmo mesmo lugar, jeito. entendeu? O É rio só vai uma correr pro questão mar, né? de você Exato. ficar estressado ou ansioso ou não. Mas o mundo hoje não é espiritualizado. Isso aqui é paradoxal, né? A gente deveria estar caminhando, esse mundo difícil que a gente vive, para uma busca da espiritualidade, uma busca do autoconhecimento. Será que ele não é muito acho mais que do tá. que já foi? Não sei, eu não vejo assim, não. Tem muitos É que- jovens indo para a igreja, tá tendo um revival, Tá assim. tendo. eu sou meio anti-religião, né, Rádio? Então não. Não, Mas é um caminho. a religião é um caminho. É. Todos os melhor caminhos do levam que a nada. Roma. É. A religião é um caminho criado pelos homens para que a pessoa encontre uma espiritualidade que está Isso. dentro dela e que é Dominação, Ju. interna e que às vezes não é um caminho óbvio. E que aí a comunidade, todo mundo junto, numa Essa é a parte energia boa. positiva. Essa parte Defeito Isso. tem em todos, nos templos, na cabala, É. no judaísmo, no catolicismo, no espiritismo. Vai ter gente corrompida, vai ter coisa errada em qualquer lugar. Mas qualquer religião é um caminho. É, Eu já sou é a o favor primeiro de passo. todas, eu não sou contra nenhuma. Acho que Não, eu também. Eu consigo entrar e eu consigo procurar ir meu Deus em comungar, qualquer na sequência para o ambiente. centro espírita tomar passe, na É. sequência para o... É isso. Então, acho que eu já ouvi isso também, que você está tendo um grande retorno dos jovens para essa parte, assim. É, não estão bebendo. Vocês acham que o mundo hoje, então, é um mundo mais espiritualizado do que, sei lá, o mundo de 20, 30 anos atrás? Acho que é um mundo em transição. A gente está em transição. O velho está morrendo Transição para quê, Raj? para essa nova vida, que eu chamo de vida real, onde você vive o seu propósito, onde você está encarnado no seu corpo, onde você está sentindo. Eu entendo que o sentimento é a nova inteligência, inclusive, de você realmente sentir-se bem em um lugar, isso é bom. Eu me sentir mal em um lugar, isso é um não. E respeitar isso. Então, essa nova realidade é algo que a gente está aprendendo, porque a gente foi programado de uma outra forma completamente oposta. Então, uma transição é um processo. Mas é que transcende, eu acho que transcende a programação, porque o cenário que a gente vive hoje é tão diferente do cenário da nossa infância, da nossa juventude, que não tem como a gente expressar as mesmas emoções. Por exemplo, eu tenho medo da tecnologia. Olha, minha carreira inteira foi tecnologia, eu gosto de tecnologia, eu tenho medo. Inteligência artificial, automação, a invasão da tecnologia nas nossas vidas acaba oprimindo. Você se sente acuado. Ou você aceita que aquilo vai ter que estar no teu trabalho. Tem um mínimo né? medo. Mas, Porque, olha, assim, se pode- veio, eu vou ter que me adaptar. Se não vier, é não aceitação, veio. né? É aceitação. Isso não guia a minha vida e a minha sensação, entendeu? Para mim, a inteligência artificial vai engolir vocês. Então, quando eu estiver dentro da boca dela, eu vou saber para onde eu tenho que ir, entendeu? Que é o flow. Isso é O rio vai sabedoria chegar no mar, pura. então assim, não tem que me preocupar. Relaxa e goza. É isso. Lembra da Marta se Suplicy, joga. a sabedoria dela? Se joga. Mas é isso. O que mais, gente? Estamos encaminhando para o fim do episódio. Sim. Vamos fazer um fecho bacana aqui. Qual fecho? Não, qual vocês fecho? são minhas convidadas aqui. Eu sou O só meu um fecho mediador. é aceita que dói menos. Boa. Meu Eu diria, fecho é... aceita que as portas se abrem. É mais do que... As portas invisíveis. Eu acho que a nossa vida é cheia de portas, a nossa volta toda. Então começa você, invisíveis. aceita. Mas eu luto. É que eu reconheço as minhas fragilidades, minhas impossibilidades, né? Eu tenho meus E medos. acho que começa com coisas pequenas, né? A gente não precisa começar com coisas que são grandes pra gente. Começa aceitando coisas menores, que não vão impactar tanto. E vai treinando. A gente não começa carregando 100 quilos, a gente começa carregando 1. Aí fica forte, carrega 2. Aí fica forte, carrega 3. Às vezes, se a gente for lá tentar carregar 10 de uma vez, a gente fala, não é pra mim. Então eu concluo dizendo que as emoções são o nosso campo de treino para construir a capacidade de entregar. E eu diria, para fechar, se inspirem nas suas emoções. Não se deixe dominar por elas, não. Porque as emoções são inspiradoras, até o medo é inspirador, o pânico, tudo é inspirador. Se inspirem nas suas emoções, respeitem as suas emoções e vida que segue, né, pessoal? Adorei o seu tema, Raj. Ai, que bom, também adorei. Obrigada. Tchau, gente.